Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no portal IntegraSUS do estado do Ceará. Ver como anda o Covid-19 no Ceará e algumas coisas que a gente já pode começar a imaginar sobre o comportamento do vírus olhando o portal. Então você vai procurar aqui IntegraSUS no Google ou integrasus.saude.ce.gov.br. Nós vamos olhar dois aspectos, né? Um dos aspectos é sobre os indicadores do coronavírus, mas a nossa ideia é olhar tanto o boletim epidemiológico com os novos casos e também os óbitos por Covid-19 e também fazer um paralelo entre essas duas informações. Então você tem aqui, eu vou colocar aqui como se fosse todos os municípios. Então você tem aqui, você vai ter aqui os casos de investigação, número de exame, total de óbitos, casos confirmados e o número da letalidade, que essa letalidade de 6,5 que está mostrando aqui, depende muito do número de testes. Quanto mais testes você faz, a tendência é que esse número de letalidade caia, porque quanto mais testes você faz, mais pessoas vão entrando no acumulado, então o número de mortos vai perdendo seu significado, né? Então vai 6,5, mas pelo que a gente vê nos outros países, o número de mortes deve estar em torno de 1,2% das pessoas que pegam a doença. Então você vai ter aqui os números de Fortaleza, Sobral, Caucaia, Maracanaú, que são os mais atingidos. Aqui, mais embaixo, um dos últimos, você vai ver porque a Carneiro está com 6, porque a Carneiro já tem 7 acometidos com a doença. O sétimo não entrou aqui ainda, mas geralmente é atualizado relativamente rápido. E mais embaixo aqui é que eu acho a parte mais interessante para ver como é que o vírus funciona. Então, o número acumulado de casos confirmados segundo sexo e faixa etária. Aqui você pode ver que você não tem uma detecção muito grande de casos, comparando com outros, é evidente. Número de casos de 0 a 20 anos. É pouco. Mas a ideia aqui é o seguinte, que provavelmente as pessoas de 0 a 19 anos estão pegando igual às outras faixas etárias, mas eles não devem ter sintomas, né? Por ter um organismo mais forte e os jovens têm um sistema imunológico mais forte. Boa parte das pessoas estão sendo acometidas do vírus, só que nem todo mundo chega ao hospital. Que geralmente quem vai no hospital é quem está com problema. Se houver essa questão da testagem em volta, é aí que você vai pegar pessoas que não têm sintomas. Então, essa outra parte aqui, nós vamos dar uma olhada sobre os mortos, os óbitos. Vou jogar aqui cada um de um lado, para a gente ter uma dimensão das pessoas que pegam e das pessoas que morrem com o vírus. No lado esquerdo da tela aí, você tem os números laranja feminino e verde masculino. Aqui são os números de pessoas que pegam, aqui é a faixa etária, aqui do lado, e o número, né? E desse lado à direita aqui, você pode observar que nós temos o número de óbitos. O número de mortos acima de 80 anos é realmente grande, 15% feminino, 15% masculino. Então, bem parecido aqui, mais 380 mulheres, né, acima de 80 anos, e 374 homens acima de 80 anos. Tu vê que dá um salto absurdo de probabilidade de morte acima de 80 anos. Lembrando que essa porcentagem aqui, ela não vai ser totalmente fiel, porque você não tem a dimensão de quantas pessoas estão infectadas. Então aqui são as pessoas que chegam até a saúde, que são identificadas com o vírus e que morrem na tutela da saúde. E outro ponto importante que, analisando esses dados aqui, deu para perceber que a probabilidade da mulher sobreviver ao vírus é muito maior. Então está morrendo mais homens. Então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, de 60 a 64 anos, você tem 88 mulheres morreram e 135 homens. E quando você vem aqui, no 60 a 64, você observa que tem mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres. Pode ver aqui 2014 para 2009. Mas vamos pegar uma coisa que tem uma discrepância maior para a gente ter uma noção. Se você baixar aqui para o 40 a 44, foram 3.585 mulheres e nós temos aqui 30 mulheres mortas entre 40 e 44. O que pode acontecer aqui? Então deve ter alguma coisa aí no organismo feminino que torna a mulher mais forte contra o vírus. Vamos dar uma olhada agora aqui em Fortaleza para a gente ter uma dimensão
de por que Fortaleza está abrindo algumas coisas, por que já começou essa transição do fechamento da cidade, né? Quais são os dados que levam o governo a tomar essa atitude agora. E aqui deixando claro que eu não sei se é certo ou errado, né? Mas eu vou mostrar aqui quais são os dados que eles estão se pegando. Então você tem aqui o dia maior, o dia mais alto aqui, foram 601 pessoas em investigação e tinha 921 confirmados. E daí para baixo começou a baixar. Esse aqui é o número de óbitos e óbitos em investigação segundo a data. Então, por exemplo, aqui eles estão juntando o número confirmado de óbito, que é esse verdinho aqui, junto com os feitos com teste rápido e a investigação. Que são, aqui no caso tem 7, aqui no dia 8. Mas aqui você vai ter um pico no dia 11 de maio, um pico de óbito, e você vai caindo aqui. Então, segundo o governador, inclusive em entrevista, com essa queda acentuada. Então, esses são os dados que estão levando a abertura de Fortaleza. Você pega aqui o número de casos investigados tem uma queda acentuada até aqui, e o número de mortos também tem uma queda acentuada. Então aqui nós vamos ver os mortos referente à questão, né, de alguma doença que a pessoa tem. Então você tem aqui asma com quase 1%, você tem diabetes com 20% das pessoas que morreram tinham diabetes, 23% das pessoas que tinham problema no coração, e tem algumas que são muito pouco, né? Que são hematológica, hepática, quase 1%. Dá para se entender aqui que o que realmente é preocupante é a questão da diabetes e das doenças relativas ao coração, né?